Que a graça de Deus esteja com cada um de vocês, meu precioso irmão e preciosas irmãs, aonde é que vocês estiverem, que Deus esteja contigo. E se tiver alguém enfermo, que seja curado pela graça de Deus. Se tiver alguém diante de vocês fraco, que Deus te dá força. Se tiver desanimado, que Deus te dá ânimo. Se tiver alguém parado, que não está indo mais na igreja, não está seguindo mais a mensagem, Deus dá força para você retornar ao seu posto de dever, retornar novamente à casa do Pai, que nem um filho pródigo retornou novamente à casa do seu Pai. E você retorne. Não fique mangueirão de porco, não. Se você tem um lar, se você tem um Deus, se você tem um céu para desfrutar, se você tem a riqueza de Deus para você herdar, por que viver em mangueirão? Por que viver em lugar escuro se tem um lugar claro para viver? Por que viver em tristeza se nós temos o Espírito Santo para nos dar alegria? Então, não toma o mal no lugar do bem. Não toma as trevas no lugar da luz. Mas toma a luz, toma Deus. E Deus é eterno. E Deus ricamente te abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos aqui na Bíblia Sagrada, no livro de 2º Rei, no capítulo 6, nós encontra o exército da Síria, ele indo em busca de Eliseu para prender Eliseu. E segundo foi a ordem que o rei da Síria deu para que o exército procurasse por Eliseu e trazesse Eliseu preso. Porque o rei entendeu que o exército da Síria não conseguia pegar Israel na sua emboscada, nas suas armadilhas que eles armavam, porque ele era avisado. E falaram para ele que quem avisava era Eliseu. Eliseu não deixava Israel cair na armadilha da Síria. Ele avisava onde estavam as armadilhas. E o rei ficou sabendo disso. E o rei então procurou prender Eliseu para suas armadilhas, para os seus truques, não ter mais impedimento. Prendendo Eliseu, tirando Eliseu de cena, as armadilhas funcionavam. Você está vendo, irmão? Tira o profeta de cena, as armadilhas do diabo funcionam. Mas enquanto o profeta estiver em atividade, as armadilhas do diabo são anunciadas, são desmascaradas. Por isso que tem muita gente que está na armadilha do diabo, que cai na armadilha do diabo. Porque não tem profeta para orientar, não tem profeta para mostrar que aquilo ali é uma armadilha, que aquilo ali é um desperdício. Não tem profeta. Isso daí, irmão, está em religião. Está incluído em religião, denominação. Eles fazem as suas armadilhas para prender o povo de Deus, e eles não têm profeta para ensinar, para mostrar para ele que o batismo verdadeiro é em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles não têm profeta para mostrar para eles que a Santa Ceia do Senhor verdadeira tem que ter pão asmo, tem que ter vinho puro, e tem que ter lava-pé, conforme São João 13. Eles não têm profeta para poder mostrar para eles essas coisas. Então, o irmão Eliseu mostrava tudo. Todas as armadilhas que a Síria armava, Eliseu orientava. O exército de Israel não vai por tal lugar, não passa em tal lugar, e lá a Síria está lá, as suas armadilhas para te pegar. E com isso, Israel ficava livre. E o rei da Síria ficou cabulado. O rei da Síria ficou numa situação assim, poxa, nós não conseguimos pegar Israel?
há alguém do nosso meio que denuncia a nossa trama. Aí falaram, não, rei, não tem ninguém de nós, não. É que eles têm profeta. E se eles têm profeta, não tem armadilha para quem tem profeta. Viu, meu irmão? Viu, meu irmão? Não tem armadilha para quem tem profeta. Porque o profeta te orienta. O profeta te dá orientação. Então, tem muita gente que não crê em profeta. Eles falam assim que o profeta veio até João Batista. Veio para Israel. Para Israel, o último profeta foi dado a João Batista. E Jesus estava conversando com Israel. Ele estava conversando com Israel. Jesus estava conversando com os fariseus, os sacerdotes. E foram para ele, o último profeta veio, que é João Batista. A lei e o profeta, para Israel. Ele nem tinha começado ainda a trabalhar com o gentil. Ele começou depois do Calvário. Como é que ia? E para o gentil, se ele deu profeta para Israel, que era a lei, ele ia dar profeta também para a graça. Ele ia começar com o gentil, com a graça. Então, como que Jesus fala assim? Como foi no dia de Noé? Será no dia da vinda do Filho do Homem. Olha, no dia de Noé, se é igual ao dia de Noé, no dia de Noé tinha profeta. Noé era um profeta. Cadê o Noé nosso? Se nós estamos vivendo novamente na incredulidade do povo, que a gente estava denunciando, cadê o profeta nosso? Cadê o Noé nosso? Então nós temos que ter o Noé. Jesus disse que ia ser semelhante. Então cadê o Noé nosso? Então nós temos que ter o Noé. Então, meu irmão, aqui está mostrando que Eliseu orou a Deus e Deus cegou o exército da Síria. E ele não conseguia ver Eliseu. A cegueira é para não ver Eliseu. A cegueira é para não ver profeta. Irmão, se ele tem lido Malaquias, capítulo 4, verso 5, Elias virá e restaurará todas as coisas, ele não consegue ver que é um profeta restaurando todas as coisas, que Jesus disse em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, eu creio que é o verso 17, é necessário que o céu o contenha Jesus, até que todas as coisas sejam restauradas. Enquanto tudo não for restaurado, Jesus não pode descer. Atos 3, 17. E aqui em Malaquias 4 diz que Elias virá e restaurará todas as coisas. Então é o Elias restaurando todas as coisas para Jesus vir. Ele só vai vir quando tudo for restaurado. Isso é Bíblia. E Jesus disse em São João 17, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Depois falou, eu vou dizer que Elias já veio, falava de outro Elias, que era João Batista. João Batista foi o terceiro Elias. O primeiro foi Elias do dia de Acabe, o segundo foi Eliseu. Já está falando da unção de Elias, sobre Eliseu. Depois foi João Batista o terceiro, o irmão Branham é o quarto, e o quinto é o Elias mesmo, fechando com Elias mesmo, juntamente com Moisés, no 3 anos e meio de tribulação. Então, irmão, aqui nós vemos Eliseu orando para que Deus cegasse o exército da Síria. E quando o exército da Síria procurou Eliseu, não conversou com Eliseu, ele não reconheceu que era Eliseu. Ô, irmão, é bem claro isso. Procurando Eliseu, conversando com Eliseu, e não via que era Eliseu, porque estava cego. Ele lê a Bíblia, se ele lê São João 13, ele lê Atos 2,38, batizar em nome do Senhor Jesus Cristo, e não vê que o batismo tem que ser em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, se Jesus Cristo é o esposo e a igreja vai casar com Jesus, a mulher tem que levar o nome do marido, Senhor Jesus Cristo. Então, como é Pai, Filho e Espírito Santo, não é nome. São Mateus 18, 19, está escrito, ide e batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batizar no nome. Agora você tem que procurar o nome e usar, porque Jesus mandou usar o nome do Pai. E o nome do Pai é Senhor. O nome do Filho é Jesus. E o nome do Espírito Santo é Cristo. E Jesus mandou usar o nome. E Pedro foi e batizou em nome do Senhor Jesus Cristo, obedecendo a ordem de Jesus. São Mateus 28, 19, como Felipe também
em Atos 8:16, batizava tanto homem como mulher em nome do Senhor Jesus Cristo, e como Paulo, em Atos 19, verso 5, rebatiza de novo os discípulos de João Batista em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque João Batista não usava nome nenhum, porque o cordeiro estava morto ainda, ele podia usar o nome do cordeiro vivo. Mas depois que o cordeiro morre, então ficou aberto o espaço para usar o nome do cordeiro, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E o batismo em nome de Jesus Cristo, ele está incluído na remissão do pecado. Pedro disse: arrependei vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão do pecado. Para a remissão do pecado. Então, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo tem a ver com a remissão do pecado. Ele está incluído isso daí. O sangue de Jesus Cristo está incluído com o seu nome. O nome do Senhor Jesus Cristo e o seu sangue, os dois estão incluídos no só propósito de salvação. Então, irmão, é rei porque quer errar. É rei porque quer errar. Porque a Escritura é um livro bem claro. A Escritura não é livro de confusão, como está escrito em 1 Coríntios. 1 Coríntios 14, Deus não é Deus de confusão. E Deus não deu a Bíblia para confundir nós. Deus deu a Bíblia para esclarecer nós. Agora, Eliseu ora para que o exército da Síria ficasse cego. Isso foi quando o exército da Síria estava no meio do exército de Samaria, estava em Samaria, no meio do exército de Israel. Eliseu volta a orar e fala para Deus: abra o olho deles agora para eles verem. Então Deus fecha o olho deles para ele não ver Eliseu, e foi abre o olho deles para eles verem. Mas quando ele vê, ele não vê Eliseu, ele vê o exército de Israel. E ele se encontra no meio do exército de Israel. Então agora ele estava numa armadilha. Você vê bem, agora eles entram numa armadilha. Eles eram acostumados a fazer tanta armadilha para Israel, agora quem estava numa armadilha era eles, no meio do exército de Israel, que é em Samaria. Aí o capitão do exército, eu creio que é o capitão do exército, mandou perguntar para Eliseu: o que nós faremos com eles? Veja bem como é que o profeta é importante. Eles não fizeram nada sem orientação do profeta. O que nós faremos com o exército da Síria? Ele está bem no nosso meio agora. Nós matemos, o que nós faremos? Eliseu mandou a resposta dizendo: não fere eles. Você não vai ferir uma caça que está presa. Vocês não vão ferir. Vocês vão dar pão e água para eles. Vocês vão dar alimento para eles. Provavelmente eles estão com fome, eles vêm procurando por mim, e estão andando, estão com sede, estão com fome. Dá para eles pão e água. E aí a Bíblia diz que eles fizeram um banquete. Assim, a Bíblia diz assim: olha bem a resposta que Eliseu deu. Ele respondeu ele: não ferirá. Feriria tu o que tomasse prisioneiro com a tua espada e com o teu arco? Põe-lhe adiante pão e água, para que coma e beba, e volte ao seu lugar. Eliseu falou: não fere ele não. Dá pão, dá água para eles. No verso 23, assim apresentou-lhe um grande banquete. Depois que comera e bebera, despediu-os e voltaram ao seu senhor, pelo que não entrara mais a tropa da Síria na terra de Israel. Foi aí que acabou com a guerra. Sabe quando é que acaba com guerra? É quando você dá banquete. Dá banquete, que é o remédio que termina com guerra, é banquete. Segundo Reis 6, verso 23. Fizeram banquete para o exército da Síria e nunca mais entraram em Israel, nunca mais guerrearam com Israel. Agora, isso aqui, irmão, tudo tem um símbolo. A Bíblia não é um livro natural e não é um livro carnal. Ela é um livro espiritual. O exército da Síria está apontando para Israel. Porque quando Jesus veio, Israel foi cegado. Conforme nós encontramos isso escrito
Em São Mateus, capítulo 13, no versículo 13 de São Mateus, onde está escrito: Deus deu olho para ver, mas não vê. Deus deu ouvido para ouvir, mas não vê. Então Israel estava cego. Porque o Mambrana, ele diz que Deus cegou Israel para dar uma oportunidade para nós gentios. Deus cegou Israel. Eu estava ouvindo um pastor pregando sobre Romano, falando sobre Romano. Ele falou que Israel teve oportunidade também de ser um cristão, de aceitar Cristo, mas Israel não quis. Não é Israel que não quis. Deus que não quis. Deus cegou eles para eles não ver. Ele estava cego por Deus. Só Mateus 13, verso 13. Deus cegou eles. E o Mambrana disse que Deus cegou. Ô, irmão, olha bem como é que os quadros da Bíblia não deixam de errar. Erramos porque não conhecemos a Escritura, como disse Jesus. Erreis porque não conheceis a Escritura. A falta de conhecimento da Escritura faz nós errar. Olha bem a Noemi. A Noemi é tipo de Israel, é tipo dos 144 mil, a Noemi. A Ruth é tipo da noiva. A Noemi não conhecia, a Noemi não sabia nada de Boaz. A Noemi não sabia de Boaz. Porque quando a Ruth, a órfã, voltou, e a Noemi falou para a Ruth: você também não quer voltar com a sua cunhada? Ela falou assim: não insista que eu não volto. Aonde tu for, eu irei. Aonde tu morrer, morrerei eu. Aonde tu for sepultada, serei sepultada eu. Você vê bem que a Noemi não fala de Boaz. Ela falou que não tinha nada em Israel para ela. Falou para as duas: não tenho nada lá para vocês duas. Eu sou uma mulher viúva, perdi meu marido, perdi meus 2 filhos, eu não tenho nada. Ela tinha Boaz. Ela não conseguia ver. Estava cega. Quem é que trouxe o conhecimento de Boaz para Noemi foi Ruth. É a noiva. A Ruth é a noiva. Foi a Noemi, a Ruth, que trouxe conhecimento para Noemi sobre Boaz. Que ela foi trabalhar no campo dele, e ele serviu bem ela, e quando ela falou isso, você: mas como é que é esse homem? Ele é assim: é o meu remidor. Aí que ela caiu em si, que ela tinha sido o remidor, que ela tinha falado para as duas, lá atrás, que ela não tinha ninguém em Israel, que ela estava tudo perdido. E ela tinha Boaz, e ela não via. Você está vendo como é? E ela conta para Israel. Agora a Ruth achou Boaz. A noiva acha. Você está entendendo? A Noemi não. A Ruth precisou achar para ela. Você viu? É o quadro da Bíblia. Então, Israel está cego. Não é que Israel não quer aceitar Jesus como Messias. É porque estão cegos. Agora Deus vai abrir o olho deles para eles verem. Enquanto Deus abrirá o olho deles para eles verem, aí vai ver o banquete. Você está vendo? 2 Coríntios, capítulo 6. Isso aqui é bom para você, irmão Borges, aí do estado do Rio, que gosta de notar as mensagens que eu prego. Você nota isso aí, que quando eles viram, ele estava dentro do exército da Síria, de Israel. A ordem foi dada para não ferir eles, para não matá-los, mas para dar água, para dar pão, e eles fizeram um banquete para eles. É o que quando Israel voltar a ver, nem a Síria voltou a ver, e um banquete esperando por ele. Vai ter um banquete dado por Moisés e Elias. Moisés e Elias vai dar um banquete para ele. Sabe qual é que é o banquete? É a mensagem do irmão Brenda. Eles serão batizados em nome do Senhor Jesus Cristo, e a mensagem do irmão Brenda, ela cruza ao lado de lá, não pelo irmão Brenda, porque o irmão Brenda já partiu, mas Moisés e Elias, ele dá continuação na mensagem do irmão Brenda, porque está escrito em Apocalipse 10, é necessário que profetize uma vez mais. É necessário que profetize uma vez mais. Isso fala de Moisés e Elias. E quando Deus fala, o irmão Brando fala assim: eu cruzarei esse caminho uma vez mais, está falando em Elias, que ele vai cruzar esse caminho uma vez mais. Porque Moisés só é profeta para Israel, mas Elias será profeta a toda a nação. Olha bem lá atrás no quadro. Moisés só foi profeta para Israel, mas Elias foi profeta para toda a nação.
Inclusive a viúva que deu comida para Elias, que o azeite da sua botija foi aumentado, a farinha da sua panela foi aumentado, e até que chova nesse dia, vai ver alimentos para casa, ela era gentia. Ela era gentia, Elias estava na casa dela. Então, o Elias será profeta a toda a nação. Por isso, como o Brando disse, estou fazendo uma plataforma para outro. E quando esse outro vier, ele será mais... Você está falando que eu sou forte, que eu sou pesado, que eu sou doutrinador de São João. Você vai ver quem é doutrinador é o outro que vai vir, falando de Elias, porque ele vai vir fazer até fogo no céu descer, porque ele vai repetir a obra dele. Ele teve, o céu não vai dar chuva no tempo de Elias, então será mais duro do que o Brando. Irmão, a Escritura é um livro claro. Agora, para nós ler a Escritura e entender a Escritura, nós temos que ter no Espírito que escreveu ela. Quem escreveu a Bíblia foi o Espírito Santo. E se nós temos o Espírito Santo, nós entendemos a Escritura, porque o mesmo que escreveu a Bíblia é o que está em nós. Então, nós com a Bíblia se tornamos um. Deus te abençoe e tenha aí uma boa tarde, um bom fim de semana com o Senhor Salvador Jesus Cristo. E eu também vou aproveitar ou eu não sei pronunciar bem, como é que fala? Pix. Eu vou deixar o nome do meu Pix. Se o senhor, irmão ou irmã, deseja me dar uma ajuda para a gente melhorar mais o aparelho, melhorar mais a condições do celular, um celular mais forte, com a imagem melhor, uma voz melhor. Então, o número é 847 864 508 04. Eu vou repetir. 847 8 de novo 64 508 04. Esse é o número que você pode me mandar uma ajuda. E se você sentir no seu coração, como disse Moisés, aquele que Deus colocar no vosso coração para ajudar o tabernáculo, que ajude, falou isso lá no deserto. Ele, a quem Deus colocar no coração para ajudar, ajuda. Então, se Deus colocar no seu coração para mandar uma ajuda para nós continuar o trabalho, que Deus te abençoe. E outra coisa, se inscreva para que também o YouTube valorize mais as pregações. Se inscreva. Você pode se inscrever num curso e leva para frente essa mensagem, passa para outro. Você pode ganhar uma alma mandando essa mensagem, pode ganhar uma família. E quando você chegar lá na eternidade, essa família vai te agradecer. Essa família vai apertar a tua mão e dizer: Deus me trouxe eu aqui, mas Ele usou você para ajudar eu a chegar aqui. Cheguei aqui por Deus, mas foi através da tua ajuda. Você me ajudou. Então, que Deus te abençoe. Vamos ajudar o outro a chegar ao céu. Nós queremos chegar ao céu. Para isso, um precisa ajudar o outro. Deus te abençoe, em nome de Jesus.